Hey, yo, what's papi, what's mami? Daqui fala o vosso boy JB, sejam todos bem-vindos ao Mix by J, you know what it is. Yeah, e hoje vamos falar desse plugin aqui do nosso Andre Shape, né, que é um channel strip. Inclusive eu já falei sobre esse channel strip aqui. Tem um vídeo aqui, vou deixar aqui nos cards, ou não sei aonde, onde fala sobre os melhores channel strips que tenho, né, que eu indico para vocês usarem quando e aonde e como vocês podem usar. E hoje vamos falar sobre a segunda versão que a Wave lançou, atualizou algumas coisinhas. Infelizmente esse vídeo está a chegar um bocadinho tarde ou bastante tarde, porque na verdade, vocês sabem, eu resido na Rússia, nós estamos até agora com essa situação de... Vocês conhecem a situação, nem preciso dizer. E aí fomos bloqueados, então para fazer atualizações e etc tem que dar um montão de voltas. Eu não quis usar o serial lá do estúdio, porque sempre que eles usam alguma coisa lá no estúdio, aqui cai, então fico sem usar os plugins. Por exemplo, nos plugins da Slate Digital, se eu ativo aqui, lá cai. Se eles usam lá, aqui cai. Então eu preferi esperar um tempinho e depois atualizar todos os plugins da Wave que eu tenho, né? Então vamos diretamente ao assunto. O que é que há de novo nesse channel strip, ok? Vamos curtir o que é que eu tenho aqui. Eu tenho uma voz aqui. Eu só vou tocar a voz um bocadinho. Let's get it. Tô com a tropa toda, entramos tipo em invasão, mas controla a postura. Miúdo mestrado com fato de gravata Jordan. A cheirar mariposa só para diferenciar. Meu irmão, não mistura. Ok? É uma voz simples, é uma cena que vai sair aí como a tropa Rubens Traga, né? Infelizmente também estamos a ser barrados que é para publicar as músicas, então a situação está um pouco pesada do nosso lado, mas pronto. Vamos diretamente ao assunto. O que é que nós temos aqui? Eu só vou falar das novidades, eu não vou explicar o plugin todo, porque aqui já tem um vídeo que fala sobre esse plugin, ok? Vamos lá. As novidades são o seguinte, aqui na parte da saturação, eles colocaram alguns elementos bem interessantes, que é a parte de corte de filtro e adicionaram mais o crash. Eu acredito que eles adicionaram o crash principalmente para tratar dos graves, estás a ver? Dos drums, do kick. Por exemplo, se tiveres a mixar um heavy metal, usares um crash ou fazes um efeito Travis Scott, usares um crash, que é uma distorção, né? É um driver, que é para a música ficar mais dope. Vamos curtir. Tô com a tropa toda, entramos tipo em invasão, mas controla a postura. Miúdo mestrado com fato de gravata Jordan. Tô com a tropa toda, entramos tipo em invasão, mas controla a postura. Miúdo mestrado com... Ok? Basicamente é isso, é um driver. E aqui você tem um corte de filtro já, mas o corte de filtro ele tem uma ressonância, então você tem que ter um certo cuidado a usar o corte de filtro, ok? Tô com a tropa toda, entramos tipo em invasão, mas controla a postura. Miúdo mestrado com fato de gravata Jordan. Tô com a tropa toda, entramos tipo em invasão, mas controla a postura. Ele deixa sempre um bocadinho de ressonância. Let's get it popping. A parte de de-esser e de equalizador não tem nenhuma novidade, né? A parte de compressão já tem uma novidade, que é o seguinte. Lá, antes eles tinham esses três, né? Que é o VCA, o FET e o óptico. Agora eles adicionaram o soft, né? Que é uma compressão mais leve, é a compressão mais leve de todas, ok? Yeah. Ele vai se comportar como um compressor FET, né? Mas é soft, ou seja, a velocidade vai se comportar como um compressor FET, mas ele vai ser mais clean ao comprimir, ok? Vamos curtir. Tô com a tropa toda, entramos tipo em invasão, mas controla a postura. Miúdo mestrado com fato de gravata Jordan. Tô com a tropa toda, entramos tipo em invasão, mas controla a postura. Miúdo mestrado com fato de gravata Jordan. Ok? Dá-se logo conta, quando eu coloco o FET, ele comprime com mais força e traz mais transientes para frente. E quando eu comprimo, por exemplo, com o soft, ele fica mais leve, mas você ainda sente um bocadinho dos transientes, tá certo? Dope. A seguir, eles colocaram aqui um gate, né? Claro, tudo isso aqui é movível. Essa é uma das coisas que eu curto bastante nos plugins da Wave.
essa nova versão que eles estão a trazer, que é o seguinte, você consegue mover, né? Quem trouxe, na verdade, esse truque aqui é a Slate Digital e todas as outras empresas começaram a copiar. Mas é bem interessante porque quando você move os elementos, a sonoridade também muda. Por exemplo, se colocares primeiro a saturação, primeiro o compressor, depois a saturação, a sonoridade muda, tá sabendo? Então é muito importante esse truque. Aqui eles adicionaram um elemento. Eu, infelizmente, ainda não fiz aqui o meu scanner para ele ler os plugins VST3. Ele só lê plugins VST3, ou seja, todos os plugins que você tem na tua máquina que são VST3, né, vão poder rodar aqui dentro desse plugin aqui, ou seja, antes você podia apenas usar alguns plugins da Wave, né? Hoje você pode usar, por exemplo, qualquer plugin que você tiver, tá vendo? Essa versão é muito dope. E para finalizar, eles colocaram aqui, por exemplo, um limiter com um pequeno threshold. Isso é interessante. Eles antes também tinham um limiter, né? Mas eles deram uma refinada aqui no limiter, ok? Então, é muito importante você tem um threshold que é para segurar, tá a ver? Ele faz com que o ataque e release sejam tipo não tão rápido, mas o ataque e release sejam assim bem compassadinhos, tá a ver? Que o release não seja tão lento, o ataque também não seja tão rápido, que é para você ter uma dinâmica mais concisa, ou seja, mais presente do início ao fim. Isso é bem interessante, tá a ver? Vamos curtir? Tô com a tropa toda, entramos tipo em invasão, mas controla a postura. Miúdo mestrado com fato e gravata Jordan. Tô com a tropa toda, entramos tipo em invasão, mas controla a postura. Miúdo mestrado com fato e gravata Jordan. Ok? É dope, mas tens que ter um pouco de cuidado. Claro, eu estou aqui a fazer exageradamente, que é para vocês sentirem a sonoridade, né? Mas você tem que ter um pouco de cuidado com quanto a saturação, por exemplo, com quanto limite, porque o Undershape é o cara que gosta de explorar os instrumentos, os efeitos. Então, ele ao explorar esses efeitos vai trazer muitos transientes, muito brilho, muita ressonância. Inclusive, ele é um dos manos que gosta bastante de usar tipo ressonâncias e transientes a seu favor, tá a ver? Então você tem que ter esse cuidado. Se você é um pouco iniciante, você tem que ter um certo cuidado a usar alguns plugins do Undershape, tá a ver? Não são todos, mas alguns, ok? Basicamente é isso. Eu vou pedir que se inscreve no canal, deixa o like. Se quiseres que eu faça tipo se mato aqui com esse plugin e faço mesmo e deixo até presets, você deixa aqui no comentário, eu leio todos os comentários, deixa o like que é para fortalecer o canal, you know what it is, e valeu!